Então, existem procedimentos de substituição protética, com próteses que substituem as articulações, principalmente as articulações metacarpofalangianas, né? Que são essas articulações, né? Então, existem as próteses que podem ser feitas para substituir essas articulações numa fase mais adiantada. Resultado né? é eficiente? Resultado muito bom, resultado, o paciente se sente muito satisfeito. Há uma correção tanto das deformidades quanto do processo doloroso envolvido no processo degenerativo. E a cirurgia é uma coisa muito arriscada ou não? O índice de sucesso é interessante? Não, a cirurgia é segura. Hoje, isso são procedimentos já consagrados pela literatura médica. Isso já vem sendo realizado há muitos e muitos anos, então já é uma coisa assim, definida, né, do ponto de vista médico, essa substituição protética. Né? Mas antes, até chegar a esse ponto, existem alguns outros procedimentos cirúrgicos que podem ser realizados para evitar essa cirurgia de substituição protética. Com certeza. Bom, daqui a pouco a gente conversa com o Dr. Ricardo sobre LER, que são doenças ocupacionais, sobre tendinites também. Então você fica aí, porque daqui a pouco a gente vai entrar em mais dois assuntos muito interessantes. E Giane Honorato, naturóloga, vem daqui a pouco também para falar sobre reflexologia das mãos, a massagem na orelha também, que bem que isso faz a uma pessoa. A Giane é lá do Mandarim Spa Urbano e ela está ali. Daqui a pouco ela entra para falar com a gente também. Você já programou os seus exames de check-up? Mas tem que programar pelo menos uma vez por ano. Como é que você quer envelhecer com saúde, sem ninguém tendo que dar sopinha na sua boca, se você não faz um check-up anual rigoroso, vendo todas as suas taxas metabólicas, vendo os seus hormônios, como é que está a produção dos seus hormônios? Então eu indico o Núcleo Laboratório, que tem mais de 13 espalhados por toda a cidade. Por quê? Porque o núcleo vem de uma tradição, a tradição dos proprietários que são endocrinologistas e patologistas, e eles são antenadíssimos em dosagem hormonal, em colesterol, em dosagens do coração, né, de gordura no coração, e é para lá que você deve ir, porque o núcleo não tem demora, é eficiente, você se cadastra rapidinho e tem sempre um laboratório perto de você. E o que é melhor, tem a assinatura do Dr. Cid de Oliveira Reis, Thaís de Oliveira Reis Arantes e Sirion de Oliveira Reis, sem falar da chefa, hein, que é a Heloísa. É para o núcleo que você tem que ir para fazer o seu check-up. Daqui a pouco a gente volta. O programa Boa Vida está de volta. O programa Boa Vida está de volta. Nosso primeiro assunto é as mãos. E a gente está falando com o Dr. Ricardo. Ele é cirurgião de mãos. Nós falamos no primeiro bloco de entrevistas sobre artrose. Falamos também sobre síndrome do túnel carpal. Agora vamos falar um pouquinho sobre as tendinites. Começar com o meu caso mesmo. Coisa de 8 meses eu levei um tombo na academia, porque a moça limpou, passou produto de limpeza no chão, com certeza tinha um sabão, as pessoas, era um exercício aeróbico, molhou o chão e eu pisei e caí e bati exatamente, isso aqui, como é que chama isso aqui? Região tenar. No chão. De lá pra cá, isso aqui nunca foi o mesmo, nunca foi. Talvez isso tenha desenvolvido aqui uma tendinite? Justamente. Os processos inflamatórios envolvendo os tendões, eles podem estar relacionados a movimentos excessivos, esforço físico excessivo e também relacionado aos traumas, de uma maneira geral. Então, no seu caso aqui, há um processo inflamatório envolvendo a musculatura curta do polegar, né, a região tenar. Né? É lógico que, como é uma dor de origem traumática, há necessidade de se fazer uma pesquisa, né, se fazer uma radiografia. Uma radiografia não deu nada. Então, realmente, quando se afasta fraturas, a gente precisa pensar num processo inflamatório envolvendo, muitas vezes, o que está ao redor do osso. Né? No caso, seriam os músculos e os tendões. Né? As cápsulas articulares, os tendões, são frequentemente afetados por processos inflamatórios.
caso as tendinites. Né? Agora vamos falar o seguinte, a tendinite, o it é inflamação. Isso, a terminologia né? it... É sempre inflamação, Isso. e inflamação dos tendões. O que pode causar isso além do trauma? Então, as tendinites, elas são ocasionadas, como eu comentei, relacionadas muitas vezes com processos de repetição, processos inflamatórios, processos de movimentos de repetição, traumas, um esforço físico. Existem processos inflamatórios relacionados muitas vezes ao próprio sedentarismo, né? Que também acaba acarretando... Porque enfraquece a musculatura. Enfraquece também. a musculatura, predispõe a pequenas lesões, falta de alongamento. Isso né? pode ser considerado, então, no caso de estar relacionado ao trabalho, uma doença ocupacional. Por exemplo, os dentistas. Justamente. Eu que escrevo muito, por exemplo, estou sempre no computador, tudo bem que a gente usa mais os outros, mas também pode ter uma causa para quem usa muito o teclado, né? Então, para você ter uma ideia, Aurélia, hoje existem em torno aí de 12 dentistas em acompanhamento no meu consultório. Né? São pacientes, né, que queixam de uma dor frequente nos tendões envolvendo as mãos, né, nos tendões das mãos, e muitas vezes relacionada à atividade de trabalho. Né? Seriam as tendinopatias de origem ocupacional transitórias. LER, né? É o que se chama de LER? É o que popularmente se chama de LER. Né? Na verdade, lesões por esforço repetitivo. Na verdade, as lesões por esforços de repetição, o diagnóstico de um paciente que apresenta LER não é tão simples assim como a maioria da população pensa. Geralmente, a LER, popularmente, né, dita, ou a DORT, doenças de origem trabalhista, ou a AMERT, né, afecções musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho, são um conjunto de sinais e sintomas, um conjunto de síndromes, cujo diagnóstico não é tão simples assim. É porque é clínico. Né? Justamente, o diagnóstico é clínico. Né? Não existe, muitas vezes, um exame específico dizendo, ó, esse paciente tem LER. Né? Muitas vezes, a maioria dos exames desses pacientes são normais. No entanto, o paciente muitas vezes refere a dor, refere a incapacidade para o trabalho e precisa ser tratado. Né? Então, o que acontece quando uma tendinite não é bem tratada? Olha, há a tendência de ocorrer um processo de cronificação. Né? A dor pode se tornar persistente, crônica, e muitas vezes isso pode acarretar até lesões tendinosas. Né? Processos inflamatórios graves com lesões tendinosas e acabando gerando incapacidade para esses pacientes. Né? Então, tem medicamento para isso, tem fisioterapia? Tem medicamento, tem fisioterapia, tem orientação com relação... Cirurgia também? E também cirurgia. Existem algumas tendinopatias, tendinites, né, que são bem frequentes, né, como o De Quervain, como o dedo em gatilho. Como né? é que é isso?